E você sabe onde a preservação do meio ambiente começa? Dentro de casa, com ações simples, como separar o lixo seco e orgânico. O orgânico, por exemplo, vira um adubo de alta qualidade que não prejudica a saúde e ainda refaz o ciclo do alimento dentro do que prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entenda como funciona na nossa série Verde que Te Quero Verde. Antes de tigelas de açaí como estas chegarem à mesa, foi preciso gerar quilos e quilos de lixo orgânico. É casca de banana que não acaba mais. Só que nada aqui vai ser descartado. Tá vendo este tambor aí? Tudo que é resto de alimento é separado. A cozinha da lanchonete ganhou o título de ecológica. Materiais recicláveis também têm lugar certo para serem depositados. A preocupação com o meio ambiente começa desde a compra do estoque. É um ciclo completo que a gente fechou, a gente pega frutas super maduras, que se não forem consumidas em 2 dias elas vão virar lixo. A gente não deixa essas frutas virarem lixo, uma coisa que dá dor de cabeça é ver comida indo para o lixo para a gente. Então a gente pega essas frutas, a gente processa essas frutas. Processando essas frutas a gente acaba tendo muito residual, muito lixo orgânico, casca, folhas, etc. E a gente usa tudo para compostagem, para produção de adubo. O galão com lixo orgânico que saiu de lá tem sempre este destino, o pátio de compostagem. Com uma simples ajudinha do sol e da terra, tudo vai virar adubo. Aí é possível o famoso ciclo do alimento. O alimento a gente planta, aí come, e quando a gente joga fora, a gente tem a possibilidade de fazer ele retornar para a natureza em forma de adubo. Então a gente consegue replantar novamente, aí fecha o ciclo dos alimentos. A iniciativa é privada. A empresa recolhe os restos de alimentos em comércios e condomínios. Em troca, oferece o adubo que foi produzido. Ele serve tanto para reforçar a horta quanto as plantas da Luana. Com tanto cuidado, elas estão sempre verdinhas. Na casa da empresária, o lixo orgânico também tem destinação correta. É bem simples. O que não serve de alimento vai direto para o balde da coleta. Eu sou protagonista, eu sou responsável tanto pelo que eu compro, pelo que eu como, pelo que eu descarto. Então começou essa preocupação, comecei a mudar meus hábitos no banho e mudando os hábitos em casa também na questão de separar o lixo, que é imprescindível, assim. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos é lei desde 2010. Ela dá aos municípios a responsabilidade de gerenciar o próprio lixo. A ideia é dar a destinação correta para tudo que é descartado. Implantar sistemas de compostagem é obrigação do Estado e mantê-los é dever do cidadão. Por mais boa vontade que ele tenha, as políticas públicas, por melhor que sejam direcionadas, se a população não participar disso de uma maneira efetiva, vai ter um alcance limitado. Um exemplo é o Distrito Federal. Por dia, 200 toneladas de restos de alimentos vão para o pátio de compostagem. A cada ano, o Serviço de Limpeza Urbana produz mais de 68 mil toneladas de adubo. A compostagem é considerada a alternativa mais eficiente de se reutilizar o lixo orgânico. Ele se transforma em adubo sozinho, sem a necessidade de qualquer mistura. O produto final é usado no cultivo saudável de novos alimentos. Tudo é doado para a agricultura familiar. Nada do que pode ser reutilizado vai para o aterro sanitário e nem depositado no meio ambiente. Afinal, o risco de poluição é altíssimo. A fração orgânica, que é em torno de 50% do lixo domiciliar, é essa parte do resíduo que mais gera o potencial de poluição ao meio ambiente. Porque a degradação dessa matéria orgânica pelas bactérias e micro-organismos da natureza é o que gera o chorume, aquele líquido que contamina o solo, o subsolo e a água subterrânea. Então, ao separar esse material e fazer um tratamento em locais adequados, você tem um potencial de poluição muito menor no resíduo que é disposto pela população no ambiente. Quem faz a separação do lixo garante, nem é tão difícil assim. É igual ter o lixinho na pia, é a mesma coisa. E o balde ele não fede, então ele fica fechadinho, não tem trabalho nenhum.
E hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente vai explorar mais esse tema aqui no estúdio com o advogado ambiental Nelson Buganza. Obrigado pela presença. Obrigado, agradeço vocês Boa tarde. pelo convite. Boa tarde. A legislação do manejo hoje, a nossa legislação, ela é avançada? Tem fiscalização? Funciona? Como que é esse processo? Então, é importante colocar para vocês uma coisa que, veja só, a nossa legislação, ela é excelente. É uma legislação moderna, é uma legislação que não merece aqui nenhum reparo. Porém, nós não temos duas coisas que eu reputo de suma importância. Nós não temos fiscalização e nos falta ainda uma grande questão, que é a questão que barra, que é do progresso, que seria, no caso, aí, os investimentos. Nós temos também conscientização, falta investimento na educação da população em relação a esse tema tão sensível? Olha, Rafaela, isso é uma situação importantíssima, porque nós não conscientizamos as gerações futuras dessa, por exemplo, da separação. Uma coisa tão simples, a separação entre o lixo seco e o lixo orgânico. Nós não fazemos essa conscientização das gerações futuras. E falta-nos também a questão da fiscalização. Um órgão que fiscalizava, que tinha poder de polícia, era a GFIS. E hoje ela também não existe mais. Isso aqui no âmbito do Distrito do Federal. Distrito Federal, exatamente. Mas em outras regiões também falta também a fiscalização. Nós temos órgãos em São Paulo, por exemplo, que é a CETESB, que produz uma fiscalização severa, o que nós não temos aqui no Distrito Federal. Eu só queria colocar um dado que é de suma importância, porque nós não temos ideia. 3.000 toneladas de lixo, 3.000 toneladas de lixo, é muito lixo, são retiradas diariamente das ruas do Distrito Federal. O Brasil proibiu os lixões. A gente tem que ter apenas aterros, mas não é bem isso que acontece ainda, né? Não, também, veja só, a política de resíduos sólidos da Lei 12.305, ela prevê um prazo de até 20 anos para que haja a reversão total disso. Só que nós temos que ter uma fiscalização mais rígida nos municípios, porque é lá onde estão os grandes problemas da população brasileira, nos municípios, principalmente os municípios do Norte e do Nordeste. Buganza, para a gente finalizar, vamos falar sobre uma medida importantíssima que é a logística reversa pelas empresas. Como é que funciona? O que é isso? Olha, esse é um tema de suma importância e ele está atrelado totalmente com a política de resíduos sólidos. Porque pneus, lâmpadas fluorescentes, para ser bem prático com vocês, pneus, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, computadores, televisões, vidros, tudo teria que ser, bateria de celular, teria que ser, as empresas teriam que ter um lugar para colocar e as empresas teriam que realizar esse recolhimento. Nós não temos isso. As empresas não fazem essa coleta. O consumidor fica perdido sem saber o que fazer. O que fazer. Então, o que acontece? Nós não temos... Qual é o órgão que fiscaliza? Outro dia nós tivemos uma situação aqui de televisores, vários televisores nas ruas aqui do Distrito Federal. Quem é que recolheria isso? Ninguém. Ficou alerta aí, né? Doutor Nelson Buganza, muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Eu Obrigado. agradeço. Até logo.